Fala pessoal, esses dias eu vi um vídeo aqui no canal, tá, desse senhorzinho aqui, onde ele conta a história, tá, uma reflexão da vida, um relato de vida. Antes de você ajudar uma pessoa, de você incorporar o bonzinho demais, é de suma importância você entender o porquê que aquela pessoa está naquela situação, tá? Talvez ela não queira ajuda, talvez ela esteja muito confortável naquele lugar. E no mais, se ela aceitar a sua ajuda, a maioria das vezes vai ser simplesmente para tirar proveito dessa situação, né? No vídeo, esse senhorzinho aqui, eu não sei o nome dele, tá? Mas eu vou deixar o nome do canal dele aqui. Ele relata da vez que ele foi ajudar um cara que vendia uns cães, uns cachorros, enfim, arrumou casa, foi fiador do cara para ir morar lá na cidade dele, enfim, assista o vídeo aí que vocês vão entender que não é para reagir ao vídeo dele, tá? Mas me trouxe a lembrança de uma vez também que isso aconteceu comigo, pessoal, tá? Isso aconteceu comigo, acho que acontece com muita gente, a pessoa se sensibilizar com a situação do outro, quando vê o outro em uma situação de extrema pobreza, passando por dificuldades. A gente somos cristãos, né? Somos filhos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos filhos de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e é normal que a gente queira ajudar ao nosso próximo. Porém, é importante a gente entender o porquê que aquela pessoa está naquela situação antes de querer estender a mão, ok? Eu vou contar um relato pessoal aqui sobre algo que aconteceu comigo. Onde eu moro aqui no interior do Rio Grande do Norte, enfim, aqui todo mundo... A cidade, para ser de interior, a verdade é essa, para ser de interior é uma cidade bem desenvolvida, onde as pessoas têm muitas condições, tá? O pessoal ganha dinheiro aqui, não sei como, mas enfim, tem muita injeção de dinheiro aqui na cidade. Por outro lado, tem essas pessoas que ganham muito dinheiro de forma rápida e fácil. Existe o grupo de pessoas que são trabalhadores, que trabalham, tem as dificuldades do dia a dia, mas consegue colocar comida na mesa todos os dias, consegue viver sem fazer contas, sem passar maiores dificuldades. Eu me enquadro nesse grupo. E tem aqueles lá que, enfim, não trabalham para ninguém, metem o cacete a fazer filho e passam por dificuldades, às vezes tem dificuldade até de colocar o pão na mesa, né? Aí aqui onde eu moro, tinha um amigo, né? Eu vou chamar de amigo, não vou falar o nome dele, que morava aqui na nossa região, aqui ao lado da minha casa. E era um cara gente boa pra caralho, tá? Conversador demais, prestativo. Se você chamasse ele para fazer qualquer coisa, te ajudar, ele estava pronto à disposição. Mas era um cara bem humilde, você via assim a questão da roupa dele, a forma como a família dele vivia, tá? Você via que era um cara que não tinha o básico, tá? O básico, eu vou falar que é arroz, feijão, carne, roupa normal, tá? Em alguns momentos a gente via que ele passava por dificuldade. Mas era um cara com quem eu tinha muito contato, tá? E eu via aquela situação e eu me solidarizava, tá? Eu, enfim, não sou rico, tá? Não sou rico, mas aqui da onde eu venho, aqui no Nordeste, tá? Quem é do Nordeste vai concordar comigo que aqui no Nordeste, por mais pobre que a gente seja, se a gente vê alguém numa situação pior do que a gente consegue dividir o feijão com arroz, tá? A gente consegue dividir o toicinho, a carne, certo? Quem é do Nordeste sabe como que é essa situação, tá? E esse cara, enfim, às vezes ele precisava de ajuda, eu ia ajudar ele, às vezes ele precisava de ajuda, ele me ajudava, né? E um dia precisando limpar meu quintal aqui, como vocês veem, é um quintal grande, tá? Eu limpei aqui, mas, enfim, tinha muito mato, né? E eu, na época eu trabalhava de dia, tava sem tempo. O único dia que eu tinha para limpar era o domingo, então, como eu percebia que ele não tinha trabalhos, ele não trabalhava para os outros, né? Ele vivia de um auxílio. Eu falei com ele: ô fulano, você não quer limpar meu muro aqui? Aí eu te pago, né? E aí o cara, limpo na hora, chefe. Ele me chamava de chefe, né? E aí combinei com ele e tal, não combinei valores, combinei só para ele limpar. Ele veio aqui, fez um trabalho muito bem feito, um cara muito dedicado mesmo, que faz serviço bem feito. Deixou meu muro aqui tinindo, tá? Enfim, quando ele terminou a limpeza aqui, você jurava que ele tinha varrido o chão, né? De tão limpo que tava.
E aí fui lá ver com ele quanto é que era e, enfim, ele também não queria cobrar, não sei o que. Eu falei, não, jamais. Fui lá, acertei um valor simbólico, algo que as pessoas aqui geralmente pagavam por meio-dia, um dia de trabalho, e eu acabei dando um pouco a mais, porque eu vi a situação dele, e é um cara que eu gostava, então paguei um pouco a mais, e a gente foi mantendo esse contato, né? Foi mantendo esse contato, eu ajudava ele, me ajudava no que podia também, mas aí, enfim, depois começou a ter outro filho, e aí você via que as coisas eram mais complicadas, ele contava a situação e tudo, e aí tentando entender o porquê, né? Tentando entender o porquê. A gente dividia um pouco do alimento que tinha aqui com ele e tal. Não era várias vezes, tá? Uma vez por mês a gente levava algumas coisinhas para ele, para os filhos. E aí eu sentei para conversar com esse rapaz, né? Cara jovem, tal. Na época eu trabalhava na empresa de telecomunicação, bastante estressante. E aí falei com ele, cara, por que que você não arruma um trabalho? Você é um cara que é trabalhador, eu vejo assim, tem saúde, né? É caprichoso, um cara que não tem muito estudo, mas um cara que nem você consegue um trabalho. Se você quiser, eu posso levar um currículo seu e tudo, né? Porque eu vi a situação deles, eu vi a situação que eles se privavam de algumas coisas básicas, né? E ele, não, chefe, você é louco, eu quero trabalhar para ninguém, vou trabalhar para mim, vou trabalhar para mim. Aí aqui, enfim, na nossa região, algumas pessoas têm a cultura de viver única e exclusivamente de roça, né? Da roça, plantar o próprio alimento, arroz, feijão, tá? Mas a gente não consegue produzir carne. Alguns conseguem criar animais e tudo, mas tem que ter água, tem que ter pasto. Então não era a situação dele. Ele conseguia prover o feijão, o arroz, o milho, tá? Mas faltavam outras coisas básicas. Aí eu falava, mais homem, mas aqui você precisa de remédio, você precisa comprar roupa, fralda para as crianças. E aí o dinheiro do legume acaba muito rápido e tudo. Aí, não quero trabalhar para ninguém não. Trabalhar para os outros é chato, tá? Complicado, um cara no seu pé direto. Eu prefiro fazer meu serviço aqui, ganhar pouco, né? Aí, cara, eu fiquei indignado assim, sabe? Na hora eu fiquei indignado porque eu falei, cara, a gente tá tentando ajudar uma pessoa, tá? Às vezes tirando um pouco do que a gente tem, não falando, tá? Por ajudar, porque a gente tem que ajudar nosso próximo, mas assim, porque por um lado você tenta ajudar e por outro você vê que a pessoa não se ajuda, né? Ela não queria arrumar um trabalho, ganhar dinheiro para viver uma vida melhor financeiramente, né? E eu fiquei indignado com isso e falei para minha esposa que não ia mais ajudar com ele nem nada e tal. Só que depois raciocinando, pensando sobre a situação, eu meio que concordei com ele assim, entre aspas, né? Eu falei, cara, realmente eu trabalho para os outros há muitos anos, eu sei como que é a situação, é complicado, tá? Então é compreensível. Trabalhar para os outros é a última opção, tá? Só que me vem a reflexão e a realidade de que ele não tinha essa opção, tá? Ele não tinha opção de escolha. Ele não tinha essa opção de escolha. Era a opção que ele tinha, tá? Só roça ou trabalhar, colocar comida na mesa, dar uma vida melhor para os filhos, mas ele preferia viver estagnado naquela situação de vítima, tá? De coitadinho, como é a maioria das pessoas, sendo que ele tinha totais condições, pela capacidade dele, pela inteligência, a saúde que ele tinha totais condições de viver uma vida abundante, de trabalhar para os outros, ganhar dinheiro. Era um cara inteligente, poderia pegar uma parte daquela renda, montar seu próprio negócio, tá? Enfim, aqui não é uma crítica a ele, tá? Não é uma crítica a ele, cada um é maior de idade e cada um faz suas escolhas, tá? Faz aquilo que lhe convém. Mas só que eu, como pai de família, tá? Eu trabalho para os outros, trabalhei muitos anos para os outros, não era porque eu gostava. Não era porque eu gostava, era pela necessidade, tá? Eu tinha filhos para dar de comer, eu tinha uma esposa para dar comida na mesa, eu tinha uma família para prover o alimento, eu tinha contas do dia a dia básicos que eu precisava pagar, tá? E eu não podia me dar o luxo simplesmente de não trabalhar porque meu chefe era chato, meu trabalho era chato, tá? Tudo é uma questão de planejamento. E aí, cara, aquilo foi entrando na minha mente, eu fui pensando cada vez mais sobre aquilo e compreendendo que às vezes você tem toda a boa vontade, pessoal. Não sei se vocês estão entendendo, tá? Mas às vezes a gente tem
a maior boa vontade do mundo de ajudar o nosso próximo. A gente ajuda, a gente tira de onde não deveria, às vezes até dos filhos. Mas quando a gente deveria parar, pensar e perguntar o porquê que essa pessoa está nessa situação, tá? O que é que ela fez para estar exatamente nesse lugar? E o que é que ela poderia fazer para melhorar e não está fazendo? Tá? E depois disso aí, você ir lá, indagar, perguntar e tudo, e entender a situação da pessoa, tá? Entender a situação da pessoa, porque que ela vive uma vida daquele jeito. E aí ajudar ou não estou nem falando de não ajudar, porque como eu falei, eu ajudava ele, por ele que era uma pessoa boa, que também me ajudou, diga-se de passagem, pelas crianças, porque quando eu vou ajudar uma pessoa, por mais cafajeste que ela seja, tá? Que ela pegue a renda dela e utilize com coisas que não deveriam, como apostas, como bebedeira. Cara, eu procuro pensar primeiramente nas crianças, tá? Porque eu já fui uma criança daquela, onde meus pais tomaram decisões erradas que não deveriam, só que eu pagava o preço por eles também. E eu não quero que as crianças paguem o preço pelos seus pais. Então, por esse lado, eu tentava ajudar da forma que podia. Não é fácil, não é fácil, tá? Porque você, de um lado você está batalhando, lutando para melhorar de vida todos os dias, para colocar comida na mesa. Do outro, tem uma pessoa que não está nem aí para a vida, está simplesmente confortável com auxílio emergencial. E aqui eu não estou julgando auxílio, não estou julgando quem vive de auxílio, quem vive de aposentadoria, tal. Estou julgando aqui as escolhas das pessoas. E não está nem aí para a vida. Então, você vai pagar o preço pelos outros? Então eu tomei essa decisão de, eu falei, cara, para minha esposa, eu sinto muito por ele, eu sinto muito pelas crianças, mas vou cortar laços, tá? Não quero mais conversa com essa pessoa. Se ela vier aqui na minha casa e tudo, eu recebo da melhor maneira possível, com educação, não vou botar ninguém para correr, mas não é uma pessoa que eu vou estar procurando, tendo contato, tentando ajudar, porque ela mesmo não quer se ajudar. Ela vive uma vida de escassez porque ela está totalmente confortável naquela situação. E aí comecei a cortar mais, não ia lá na casa dele. Às vezes ele vinha aqui e falava, não foi mais lá na minha casa. Amigão, você não foi mais lá na minha casa? O que que houve? Eu falava, não, é porque tá corrido demais, não sei o que. Enfim, fui dando desculpas. Teve que se mudar para outro lugar e a gente cortou os laços definitivamente. Mas é um cara que eu ainda lembro dele até hoje, tá? E das famílias. Sei que ele teve mais 2 filhos depois disso. Não sei como é que ele tá, se tá bem financeiramente, se não tá, tá, cara. Mas, enfim, eu tô com minha consciência tranquila porque eu ajudei ele no que eu pude. Eu tentei ajudar mais um pouco. Só que ele em si, ele por si só, ele não queria esse tipo de ajuda, tá? Ele é de um tipo de pessoa que adora contar choradeira, que as coisas estão difíceis, que é difícil conseguir colocar alimento na mesa, enfim, colocar a culpa no governo, colocar a culpa no sistema, e ele em si não faz a parte dele, tá? Então, daí então eu sempre eu me questiono o porquê que a pessoa está naquela situação e o porquê que eu deveria ajudar ela. E quando eu vi o vídeo desse senhorzinho aqui, cara, eu me identifiquei demais, tá? Me identifiquei demais, principalmente com a frase que ele fala, que a esposa dele falou pra ele, fulaninho, se essa pessoa tá nessa situação, por quê? Porque ele fez alguma coisa de ruim pra família dele. Porque quando você não tem contato com família, não quer saber de ninguém e vive numa situação de desgraça, é porque você fez algo terrível na sua vida, tá? Terrível, tá? Não estou falando que foi o caso dessa pessoa, mas é uma pessoa que simplesmente eu deixei de ajudar, não só ela, como muitas outras, porque você acaba colocando a pessoa em um ciclo vicioso de sempre estar dependendo dos outros, esperando por um milagre ali de Deus, onde vai vir alguém, vai salvar ele, vai dar um bolo de dinheiro, vai dar uma feira, entendeu? Vai dar uma casa para ele morar, e a gente sabe que a vida não é assim não, as coisas são difíceis. Quem trabalha aqui sabe que as coisas é difícil, tem que lutar. Tem muita gente aqui que me assiste, que mora no Rio de Janeiro, mora em São Paulo, e sabe as dificuldades, pegar a condução, sair de madrugada, trabalhar na chuva, e a gente tem que valorizar isso, tá? Enfim, por mais que a gente se sinta na vontade de ajudar os outros, e você deve ajudar assim que possível, mas primeiramente ajude você e sua família, tá? Essa é a sua responsabilidade, você e sua família, os outros é secundário, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal, uma reflexão aqui, uma reflexãozinha aqui sobre ajudar o próximo. Não sei o que é que vocês acharam desse tipo de conteúdo, deixa aí nos comentários se vocês já passaram por isso, se enfrenta esse tipo de problema, valeu?